texto de hoje está em Josué, capítulo 23, versículo 14. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nem uma delas falhou. O livro de Josué é incrível. Fala sobre a entrada na terra, a conquista na terra, a divisão da terra. E esses últimos 3 capítulos, 22, 23 e 24, fala sobre a celebração na terra. E o interessante é de que entre o capítulo 22 e 23, havia se passado cerca de 20 anos. Josué, que no capítulo 22 está com seus 90 anos, agora no capítulo 23 está perto dos seus 110 anos de idade, inclusive, que ele vai falecer. Algo muito interessante quando a gente olha para essa fala de Josué, é quando ele se apercebe seguindo o caminho de todos os mortais. Olha, saber envelhecer é uma arte. Existem pessoas que, ao longo dos anos, acrescentam anos à sua vida. Mas é prudente, ou melhor ainda, é sábio àqueles que acrescentam vida aos seus anos. Josué, que no versículo 2, ainda no capítulo 23, ele vai dizer, olha, eu já estou bem velho. Ele agora diz, versículo 14, estou seguindo pelo caminho de todos os mortais. Mas o meu foco nesta meditação não é sobre a questão da velhice, mas é o fato de alguém que chega ao final da sua vida, uma vida intensa, uma vida de batalha. Josué era um comandante militar, e ele aqui chega à conclusão de que de todo o coração e de toda a sua alma, ele cria, ele estava convicto de que nenhuma só das promessas de Deus falhou na sua vida. Ele chega a dizer, na parte final do versículo 14, todas, referindo-se às promessas de Deus, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Eu fico parando para pensar e refletir com você sobre as promessas de Deus sobre a sua vida. Não importa se você nasceu em um contexto evangélico ou não. Promessas que foram liberadas sobre a sua vida. Você que tem ou nasceu no lar cristão, são promessas de avós, de pais. Você que congrega em uma igreja sabe de que mutuamente nos cultos nós compartilhamos das promessas de Deus através das canções, das orações e da exposição fiel da palavra de Deus. Mas existem aquelas promessas, e Josué estava certo disso, que Deus havia feito a ele em especial. Josué começa o seu livro falando da necessidade que ele tinha de ouvir de Deus aquilo que Deus havia lhe dito. Olha, esforça-te e tem de bom ânimo. Ainda mesmo no capítulo 1, Josué reúne o povo, sobretudo as 2,5 tribos que já estavam em repouso, já estavam em desfrute da terra ao oriente do Jordão, convoca aquele povo para se unir às demais 9,5 tribos para se unir, justamente como um povo só, para entrar na terra. E é isso que o livro começa, não é? Esse chamado, essa convocação para se entrar na terra. Havia se passado cerca de 14 anos, incluindo a chegada na terra, a conquista da terra e também a divisão da terra.
E aí no capítulo 21, por exemplo, versículos 43 em diante, o texto vai dizer que o Senhor deu a Israel toda a terra que havia prometido dar a seus pais. Diz que o Senhor lhe deu repouso ao seu redor, de que o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel todos os seus inimigos. E o verso 45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E agora, no capítulo 23, o texto que li no início, Josué fala de si, dizendo: olha, eu estou seguindo o caminho de todos os mortais. Eu estou envelhecendo e estou me aproximando da morte. E vocês sabem que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Acredito que, fazendo uma análise na nossa vida, é muito importante a gente crer nisso, de que todas as coisas, de fato, conforme Paulo vai dizer aos Coríntios, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de tal modo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E se todas as coisas concorrem juntamente, né? É muito importante essa expressão, né, que Paulo vai usar lá em Romanos, né, quando fala justamente disso. Olha, todas as coisas concorrem juntamente. Diante de tudo aquilo que eu e você temos experimentado com o Senhor, diante de todas as provas, de todas as manifestações de graça que temos recebido do Senhor, eu e você podemos e devemos continuar crendo que nada, absolutamente nada, será frustrado. Nenhuma das promessas de Deus a nosso respeito, nenhuma deixará de se cumprir. Paulo diz que eu e você podemos estar certos. E ainda em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, diz isso: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí sim, aos Coríntios, Paulo vai deixar bastante claro esta verdade ao dizer, ainda na sua primeira carta, o seguinte: olha, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, 1 Coríntios 1, 28, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas ele deixa claro: mas vocês são dele. Se somos de Deus, as promessas de Deus não falharão sobre as nossas vidas. Deus é o poder por trás de todas as nossas conquistas.